Boa tarde a todos. Estamos aqui numa tarde ensolarada, agradável em Araxá, no 12º FLI Araxá, e eu estou aqui para conversar com a Geni Nunes. Estamos animados para esse momento domingão à tarde, feliz em vê-los todos aqui. Estamos sendo transmitidos no YouTube. Eu vou me audiodescrever. Eu sou o Rafael Nolli, sou escritor, professor, eu estou usando uma camisa preta, básica, uma bermuda quadriculada, quase junina, e estou de tênis e meia. Sou um homem branco, tenho 44 anos, cabelos grisalhos e tenho uma barba comprida, precisando ser aparada. E você, Geni, como você se audiodescreve? Boa tarde. Eu sou uma pessoa indígena. Eu visto uma camiseta branca com desenhos em vermelho, feitos pelo artista Aislan Pancararu. Eu visto uma calça jeans azul clara, um tênis branco e na minha cabeça tem um adorno de penas vermelho. É uma cor que eu gosto muito. Nós vamos falar um pouco da sua obra para o público adulto de forma geral e também gostaríamos de falar um pouquinho sobre a sua obra para as crianças. No Descolonizando Afetos, essa obra que eu tenho em mãos, você se descreve assim, eu até marquei. Antes de continuar nossa conversa, quero me apresentar. Sou uma pessoa indígena, pertencente ao povo Guarani e também uma psicóloga, poeta ou poeta-psicóloga, como preferirem. Diante disso, já aviso que minha forma de estudar, escrever e sentir o tema das relações é inexoravelmente atravessada pela poética do meu povo. Acredito que algumas coisas a gente só consiga tocar e se aproximar pela arte, música e poesia. Então, já adianto que a arte fará parte de toda a narrativa. Eu adorei essa descrição e me chama muito a atenção a proposta do Descolonizando Afetos. O que seria exatamente descolonizar os afetos? Boa tarde de novo. Queria iniciar agradecendo, né, a Rafael, a toda a equipe. Também iniciar dizendo que em Guarani a gente tem 3 cumprimentos mais comuns, que é Jaúdio, Yandecarúdio e Yaneputúndio, que às vezes se traduz como bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente prefere uma outra tradução, que é que bom que a gente amanheceu de novo, que bom que a gente entardeceu de novo, que bom que anoitecemos de novo. Então, que bom entardecer aqui com vocês. Queria mandar um oi especial para as crianças que estão aqui. Muito obrigada por estarem aqui. Eu fiquei pensando, né, também te ouvindo nesse trecho, de que a contação de história é algo muito forte nos nossos povos, né? E eu penso que isso não deveria ser algo apenas para as crianças, né? Mas algo que para todos nós de algum jeito nos conecta, né? Então, uma das propostas assim do meu trabalho é também que a gente possa contar outras histórias de outras formas, né? Olhar de outra forma para essas narrativas. Em relação à descolonização, né? Algo que, dito de modo bem resumido, aqui lembro do que o mestre Bispo falava, né? Ele dizia: o que é a luta contra a colonial, né? É quando alguém tentar te colonizar, você não deixar. Então, é um movimento de barrar, de certa forma, de tentar frear essa invasão, que não é só a invasão do território, no sentido literal, mas é uma invasão também das formas como a gente aprendeu a amar, os medos que a gente aprendeu a ter, os jeitos como a gente deseja. Então, dentro do nosso povo, há muitas práticas de reflorestamento, né? Que são práticas de cuidado com aqueles territórios que muitas vezes foram vítimas, né, dessas violências do agronegócio, da monocultura. E a gente entende que, assim como a terra pode ser reflorestada, a gente também, né? Então, a descolonização é um pouquinho isso, assim, de que maneira que a gente pode cuidar, acolher, dar outros sentidos para essas dores e feridas que a maioria de nós, se não todos, traz com esse contexto histórico, político que a gente vive.
E você falando, eu pensando, um ambiente literário, né? Nós fizemos um palco baixinho para as pessoas ficarem próximas. Quero abrir no final para a pergunta, que eu sei que muita gente veio aqui para te ver, falar com você, e eu acho injusto eu monopolizar a fala aqui. Nós estamos num ambiente literário e é um ambiente de aprendizado. Nós tínhamos uma contação de história aqui antes, diversas anteriores, e a questão indígena sempre perpassa nessas histórias. Faz parte desse descolonizar, ainda pensando nesse livro, a proposta do uso correto, do uso certo das palavras, a questão do índio, do ameríndio, por exemplo. Eu vi aqui a Truduá diversas vezes falando, em algum momento ela falando da importância dos termos, como eles são usados. A descolonização passa por aí também, porque nós vemos questão aldeia, tribo, índio, no lugar de indígena, faz parte também? Ótimo. Eu penso que essa questão das palavras, elas têm uma contingência muito importante, né? Então, para quem se aproxima dos nossos povos, vai ver que há, especialmente das pessoas mais velhas nas aldeias, a utilização da palavra índio. E aí o que a gente diz, né? De que é importante compreender o contexto em que isso é falado, de que jeito que é falado, né? Então, essa proposta, né, que como movimento indígena a gente tem pautado, da importância de falar indígena, é que o próprio gesto de se desabituar a falar uma palavra que usualmente é associada a um imaginário cheio de estereótipos, já é parte desse movimento, né, de pensar, talvez, em outras perspectivas, né? E aí eu percebo que, por vezes, esse medo de falar a palavra errada, né, faz com que as pessoas se silenciem e, às vezes, elas continuam pensando, reproduzindo e agindo, mas só com receio de não ser cancelada, coisa do tipo, né, como se diz hoje. Então, no meu trabalho, que também inspirada em várias outras referências assim a gente traz, é de que a luta pelo bem viver, as lutas coletivas dos povos indígenas, elas visam, inclusive, o bem viver das pessoas não indígenas, né? Então, essa homogeneização do índio, esse termo, né, como homogêneo, também homogeneiza o branco. Então, a gente luta para que, em algum momento, né, o Frantz Fanon falava muito isso, né, de que o Yaronquiel Yeumi e vários outros teóricos dizem o seguinte, que quando os colonizadores chegaram em África, e aqui, né, no nosso território também, eles não viram as múltiplas culturas, povos e etnias. Eles viram o negro, o índio, atribuindo a essa identidade genérica tudo aquilo que eles não gostavam de ver em si mesmos, em especial as questões de animalização, de hipersexualização, de selvageria e todo esse contingente, né? E aí o Frantz Fanon comenta justamente isso, de que quando a branquitude diz que o branco é quem pensa e o não branco é o que é corpo, ela também corta a si mesma, porque nem pessoas brancas são só mente, nem pessoas não brancas são só corpo. Essa divisão é um equívoco para os dois lados. É óbvio que com impactos diferentes, né, do ponto de vista dos privilégios, do ponto de vista dos acessos. Então, um convite assim que eu trago no meu trabalho é que menos ficar agoniado se é exatamente esse o termo certo ou errado, está aberto para esse aprendizado, né? Até uma questão em relação a silenciamento, né, que eu queria fazer assim esse parênteses. Para que um grupo silencie outro, é preciso que haja um poder estrutural para colocar isso em ação, né? Então, se nós, como movimento indígena, disséssemos agora está proibido fantasia de carnaval com cocar de plástico, essas coisas que se vê. Mesmo que a gente dissesse isso, nós não temos poder de fazer impor esse tipo de narrativa. Então, tudo o que a gente faz é, de fato, um convite a essa reflexão de que, quando essa imagem, por exemplo, do carnaval aparece, ela traz a seguinte mensagem, de que o índio é aquele que está no passado, é aquele que só existe como uma alegoria daquilo que já passou. E é justamente essa ideia de dizer que nós não existimos mais
que autoriza, de certa forma, a invasão dos territórios, porque já não é índio de verdade, então o território pode ser roubado. Então, isso tudo, né, é algo que, para além de uma estética de falar certo ou não, tem implicações políticas, ideológicas muito prementes nisso tudo, né? Então, é um pouco nesse caminho assim que a gente traz esse debate, e sempre fazendo essa questão do contexto, né, de quem fala, porque há alguns apelidos, por exemplo, e isso para além das questões sociais, que pessoas com quem a gente tem intimidade ou tem laço afetivo são algo que nos traz um carinho, conforto, mas se vem de outra pessoa, num contexto de assédio, por exemplo, se torna outra coisa, né? Então, olhar para a palavra não como algo que está fixo, mas como algo contingente também, né? E aí entender que essa sensibilidade é algo que vai muito além de uma questão de politicamente correto, mas é uma questão ética, sobretudo, né? E enquanto você falava, eu até anotei que eu não queria deixar passar. Em algum momento do livro, você fala um pouco sobre isso. Uma questão, é meio que um choque cultural, eu poderia dizer, alguma coisa assim, que era uma coisa que sempre ouvimos. Eu sou professor de geografia e trabalho com literatura como escritor e dou aula de literatura. E, de vez em quando, nós encontramos, Jenny, aquela questão daquele momento do encontro entre um homem branco europeu e os povos originários que aqui viviam. E aquela questão que você fala no livro me iluminou bastante a cabeça sobre a questão de esse rio é seu, com a chegada e aquele encontro inicial, aquele choque cultural. Esse uso do termo é seu, do verbo ter, da posse. E eu fiquei encantado com essa proposta, eu vi disperso em livros didáticos. Queria que você falasse um pouco mais, por favor, sobre essa questão do ter em Guarani, como que funciona. Eu lembro aqui, né, ouvindo essa questão que você traz, de um debate sobre as cosmogonias, né, ou as ideologias que nos inspiram. E a história hegemônica do dito Ocidente, né, é de que o mundo foi feito para o humano nomear e dominar. A própria Eva teria sido feita para fazer companhia para o Adão, né? Então a existência dela seria a resolução de um problema primário e ela como uma consequência secundária de existência, né? Então essa ideia de que o mundo todo existe para que o homem com H maiúsculo, né, domine, explore, veja a natureza como é que falam, recursos naturais, né? Essa ideia de que todos os demais seres existem como uma disposição para o humano dominar. Então, eu fico muito pensando que, para além de pensar em punições para ações de violência, o que me instiga é pensar um passo atrás disso e olhar para o que inspira essas práticas, né? Então, dentro da cosmogonia do povo guarani, a gente não entende que o mundo foi feito para o humano dominar. Portanto, ter uma relação de convivência, de vínculo, de afeto mesmo, né, com os demais seres, não é um esforço, porque a própria cosmogonia já tem uma continuidade com isso, né? E aí eu até vou aproveitar para contar, então, uma história, aproveitar também que as crianças estão nos prestigiando aqui, que é uma das histórias da nossa cosmogonia, né? Que é assim, Nhanderu, que é uma das entidades criadoras do mundo, ele tinha, né, esses dons como o da inteligência, dessa forma de entender o mundo, de saber das coisas. E aí ele resolveu distribuir essa sabedoria para os seres que existiam no mundo. Dar um pouco de inteligência para as corujas, para os macacos, para os cachorros, para as tartarugas. E aí, quando chegou nas pessoas humanas, ele deu bem pouquinho de inteligência. Deu só uma gotinha mesmo. E aí a gente aprende que, ao contrário do que às vezes nos ensinam, de que o humano é o mais inteligente, o mais importante, o superior a todos, ele talvez é o que tem a parte mais tímida de inteligência, né? E aí a gente aprende também que uma das companhias que Nhanderu teve para criar o mundo
foi o beija-flor, que a gente chama que é o mainoim, né? E junto com o beija-flor tinha também a companhia do sapo, que em Guarani é cururu. Vocês devem conhecer já, né, por esse termo. Então, essa ideia de que o nosso próprio corpo também é os demais seres. Então, se a gente está, por exemplo, respirando agora, o ar também faz parte do nosso corpo. Se a gente toma água, né, que cai da chuva, que passa pelos rios, a gente também é rio, também é chuva. Então, todos esses seres, a gente entende que fazem parte da nossa família. Mas não família nesse sentido de eu e o outro, porque em Guarani a gente tem 2 tipos de nós. Tem o nós inclusivo e o nós exclusivo. Então, mesmo quando eu não estou lá com a árvore agora, a gente continua nós, por conta desses laços, né, de coexistência. Então, é algo que a narrativa de mundo e a prática, né, vão se intercruzando. E falamos das crianças. E sobre esse livro, o que você pode nos contar? Uma obra linda. O título é... Como que é o título? Fale, por favor. Jatil de Aterê. Mas, para quem achar difícil, pode falar Jaci. Eu te pedi por isso, porque desde o primeiro momento que eu peguei o livro, achei lindo, fiquei encantado. Eu vinha pensando, Jaci, Jaterê. E eu pensei, quando eu tiver a oportunidade, eu quero ouvir como isso é dito em Guarani. E o que significa? Primeiro, por favor, o que significa o título do livro e sobre o que é? Aproveitando essas crianças todas que estão aqui olhando. Legal. Eu acho que a maior parte das crianças e das pessoas adultas já tinha ouvido falar do Saci, né? Só que o Saci que a gente conhece pela TV, pelos livros, no geral, é o Saci que um escritor chamado Monteiro Lobato deixou mais famoso, né? Já era anterior, mas pela obra dele ficou mais famoso. E esse Saci, ele é um Saci que é marcado ali, né, por ser um ser muito bagunceiro, muito traquinas, que faz uma série de coisas erradas, né? É uma entidade negra. E esse autor, o Monteiro Lobato, ele teve em sua produção uma perpetuação, uma afirmação de muitos discursos racistas, não só nesse livro, mas em muitos outros, né? E nesse caso, ele conseguiu, né, ser racista duplamente, porque traz estereótipos racistas em relação ao povo negro e também traz o apagamento da ancestralidade indígena, né, desse ser. Então, de várias formas, essa narrativa tem esse problema, né? E dentro do nosso povo, eu escuto, né, desde criança, pela minha mãe e outras pessoas mais velhas, né, do nosso povo, que nos contam essas histórias e nos dizem o seguinte: as nossas histórias dos nossos povos não são folclore, não são mito, não são uma mentira. Elas existem, né? Então, isso parte também de uma discussão que eu faço, que é de que algumas religiões são alvo, né, desse racismo religioso, enquanto outras são respeitadas no seu fundamento, né? Dificilmente alguém vai dizer o folclore de Nossa Senhora, né? O mito de Jesus. Então, a questão dos termos, de novo, né, volta muito para esse debate. E o contexto assim de criação desse livro foi bem no início da pandemia, né? E naquela época nossos territórios viviam num momento especialmente grave, né, e difícil. E aí nós pensamos em uma estratégia de arrecadar recursos que fosse, ao mesmo tempo, algo que atendesse a esse propósito de ter esse apoio para alimentação, alimento, tanto nesse sentido também de que muitas aldeias já não têm um território, né, para fazer esse plantio, mas também a gente queria que o jeito de arrecadar esse recurso fosse também pedagógico, que as pessoas que nos apoiassem tivessem também um retorno, né,
também pedagógico em relação a essas questões. E aí eu pensei que poderia ser uma boa ideia assim, fazer esse book tendo essas duas dimensões. Assim. E aí eu escrevi essa história, né, muito vinda da oralidade mesmo, né, que a gente escuta, e apresentar, então, para as pessoas que o Saci-Guarani é um ser protetor da floresta, que é um ser que cuida, que compartilha, que é um sábio das ervas medicinais. Então, trazer outras referências de características desse ser, para além daquela que usualmente se conhece, né? E aí eu recebi um presente que me tocou muito, que o poema que inicia o livro, ele foi musicado pela minha irmã, a Nélita Nunes, e depois, se eu ainda tiver voz no final, eu canto para vocês como é que ficou. Maravilha. Eu ia pedir para você ler, porque eu estava pensando nisso. Esse livro ele é repleto de palavras em Guarani. E, ao ler, são palavras lindas, mas que eu tenho certeza que, ao ler, nós estamos pronunciando com metade da beleza. Duas coisas que eu vi nesse livro que me chamaram a atenção como um adulto, que gosto muito de ler histórias para criança. Uma é a questão do Lua. Para nós, todos aqui, há um satélite natural no céu que nós chamamos de a Lua. E também nos chega a proposta de que a Jaci, aí de repente, dentro desse nosso pouco conhecimento ou desconhecimento quase completo dessa riqueza de ideias que existem de diversos povos, aparece aqui o Lua. Qual que seria a questão do... E o Sol, como é que é? O Sol mesmo? O Lua, o Sol? Massa. Então, a gente aprende que Sol e Lua são dois irmãos. E aí, cada um deles tem características diferentes, né? E tem várias variações também dessas histórias. Então, o povo guarani é presente, né, no Paraguai, Bolívia, Argentina, Brasil. Então, há muitas diferenças nessa história, mas algo se mantém, né? Um ponto é essa questão de que são dois irmãos. E aí eu queria compartilhar também algo que eu não trago no livro, mas para contar um pouquinho de como que isso está no nosso cotidiano, né? Então, a gente diz também que quando uma pessoa está menstruada, ela está de Jaçu, está de Jati ou está de Jaçu, né? E o que isso significa, né? Essa referência de que dos dois irmãos, o Sol e o Lua, o Sol seria aquele que acorda bem cedinho, está sempre animado, quer fazer todas as coisas muito organizado e dorme cedo. E o Lua seria um pouco mais preguiçosinho, assim, não aparece sempre, não tem uma hora muito marcada. E aí a gente aprende que, quando está no período menstrual, é o período do Lua, é o período do conforto, é o período do dengo, da tranquilidade. Então, ainda hoje, em muitos dos territórios, quando uma pessoa está menstruada, ela não faz trabalhos, por exemplo, de limpeza da casa, não cozinha. Então, é um período de recolhimento também, de descanso, né? E a gente vai ver que, dentro da sociedade capitalista e esse ritmo, né, isso não é considerado em, acho que, nenhum espaço de trabalho, por exemplo, né? Então, embora se tenha essas considerações de que as fases do Lua nos afetam de alguma maneira, inclusive as marés, os peixes, né? Jeitos de entrar também em comunhão com esses movimentos e a gente poder se recolher nesses momentos de Lua, né? Então, esse é um ponto. A outra questão, né, é de que o Sol e o Lua, eles seriam parte dessa maneira que nós temos também de voltar para essa questão do parentesco, né? Então, são seres que têm mãe, pais, tios, famílias, mas que é uma família que não é pai, mãe e filho, por exemplo, né? Então, a própria presença desses seres encantados nos mostram outras formas, assim, de construir vínculos parentais, né? E aí eu queria trazer também, né, de que
os seres que aparecem nas nossas histórias, eles não são bons ou maus. Não tem essa ideia de uma vingança, né? Até vou citar um exemplo, né, de que teve recentemente essa catástrofe, né, no Rio Grande do Sul. Me solidarizo, inclusive, né, com as pessoas atingidas. E é muito comum que as pessoas digam assim: olha, a natureza está se vingando, né? E eu acho muito triste esse tipo de discurso, porque atribui à natureza uma ideia de bem e de mal. E eu fico pensando, então, se a natureza fosse democrática, ela iria trazer esse movimento de enchente apenas para os responsáveis pela devastação, que a gente sabe que não é a maioria da população, né? Então, é uma maneira também da gente dizer que há coisas que nos fazem bem, coisas que não fazem bem, mas isso vai para além de bem e de mal, né? Então, não atribuir à natureza essa ideia de uma vingança, né? De uma ideia de um ressentimento também, né? Então, isso é algo que, na literatura indígena, muitas vezes a gente vai resumir essas histórias, né, e contar de uma maneira mais acessível, mas a gente tem muitas histórias que me lembram um pouco. Ontem o pessoal falou bastante do Augusto dos Anjos, né? E são histórias bastante macabras. E elas não têm um final feliz, entre aspas, e não têm um caminho assim de começo, meio e fim. Então também é um desafio para a gente conseguir trazer um pouco dessa cosmogonia, sem, ao mesmo tempo, entrar nesse lugar de o bem e o mal. Até esses dias, eu tenho um sobrinho, ele tem 3 anos, né? Aí tinha uma girafinha num desenho que a gente estava vendo, aí ele perguntou assim: a girafinha é do bem ou do mal? E aí ele fazia essa pergunta, fez até para um pão de queijo que aparecia lá, se o pão de queijo era do bem ou do mal. E aí parecia que todos os seres precisavam ser do bem ou do mal. Aí, uma hora, eu falei para ele assim: ó, a tia é o monstrinho lá, que era o mal lá do desenho. Aí ele ficou indignado com aquilo, que eu não podia ser aquele monstrinho de jeito nenhum, porque eu era do bem, né? Então eu fiquei pensando, né, no quanto que é interessante também para as crianças que essa expressão, por exemplo, de raiva, né? E a gente sabe que às vezes, quando é bem pequenininho, né, tem essas manifestações muito genuínas, né, de desconforto, e vai dizer assim: eu te odeio, você é a pessoa que eu mais odeio do mundo. E a gente poder acolher esse ódio momentâneo que aparece ali e dizer: você continua amado mesmo me odiando nesse momento, né? Então, acho que são jeitos também que a gente busca de trazer essas histórias de outras formas. Maravilha. E o Saci, uma dúvida. O Saci é originalmente negro ou foi uma construção do Monteiro Lobato dentro dessa ótica de, vou usar o termo, não sei se correto, mas me parece que sim, uma demonização de uma figura? Ele é originalmente negro? Uma dúvida, assim. Olha, há um campo de disputas, né, em relação a isso. A história do Saci Negro é anterior ao Monteiro Lobato, mas ele ficou conhecido como aquele que difundiu essa história, né? O que a gente pode afirmar é que há vários elementos atribuídos ao Saci que são carregados dessa demonização, né? Como você bem trouxe. Um exemplo é o cachimbo. Então, dentro do povo Guaranimbá, é muito comum ter o uso do petanguá, que a gente chama, né? E pela fumaça, que é a tatatina, que se conecta às várias dimensões de existência, né? Do que está perto e do que está longe. E aí, até interessante que eu tinha muito medo, assim, quando criança, de algumas histórias que minha mãe contava, que ela dizia o seguinte, que há algumas entidades que, quando você escuta o som delas bem perto, é porque elas estão longe. Mas, se você escuta o som longe, é porque elas estão bem perto. E eu ficava: nossa, então, essa própria referência que a gente tem, né, de aquilo que está perto e está longe, né, do que é forte ou fraco, enfim. E aí, voltando para essa questão do cachimbo, antes da pandemia, e depois também a gente foi voltando com as atividades, mas eu queria compartilhar aqui uma memória sobre isso, que foi de uma semana intercultural na terra indígena do Morro dos Cavalos.
e era um momento de receber escolas de vários lugares do estado, né? E aí as crianças chegavam, né? As crianças, os jovens chegavam na aldeia, viam nossos parentes fumando petinguá e falavam assim: meu Deus, os índios são todos maconheiros, né? E a gente tentava explicar para eles assim: olha, é todo um debate também que a gente não é contra a maconha, não, gente. Já está sendo gravado aqui, né? Mas, enfim, não era o caso, né, nesse sentido de que é um uso ritualístico, um uso espiritual, que não tem a ver com essa ideia de fumar cigarro ou algo mais do entretenimento qualquer, né? Então, isso que a gente diz, né, de que esses elementos atribuídos ao Saci não são algo deslocado de uma prática que segue até hoje, né? Então, isso é algo que nós trazemos assim com muita força, né? E aí, até pensando, por exemplo, uma outra referência, muitas pessoas conhecem essa associação de que Deus seria Tupã, né? Para os povos indígenas. E aí, falando especificamente do povo Guarani, Tupã seria uma das entidades, mas não seria sinônimo de Deus nesse sentido. E aí a gente diz o seguinte, que achar que Alá, Buda, Jesus, Exu, eu estou aqui colocando de maneira bem estereotipada mesmo, são tudo a mesma coisa, é também parte dessa violência. Não é a mesma coisa, porque cada uma dessas cosmogonias, ideologias, orienta um tipo de vida distinto. Se fosse tudo a mesma coisa, todos os povos, né, viveriam do mesmo jeito. Então, algo que a gente traz assim dentro dessas histórias é de que o nosso objetivo não é converter ou convencer as pessoas a acreditarem nas nossas formas de entender o mundo, mas é apresentar para elas essa diversidade, né? E é um pouco nesse caminho, assim. Compreendo. E a representação, olhando as ilustrações, o livro é super bonito, bem ilustrado, achei lindo. E a representação do povo indígena aqui, porque também uma parte dessa construção parte muito do binarismo. Você fala muito de binarismo no Descolonizando Afetos, e eu percebo que há alguma coisa que você faz para adulto que se repete aqui, né? A questão tem uma conversa. Por exemplo, essa questão da representação. Certa vez, em um desses eventos, eu entrevistei um autor que reclamava como eram representados livros que traziam temáticas africanas, que ele teve uma dificuldade de encontrar um ilustrador que desenhasse bem pessoas, sobretudo africanas, ligadas à questão colonial, de colonização. Sempre era uma imagem que se tornou muito forte, muito estereotipada. Recentemente teve toda aquela polêmica em torno do Tintim no Congo, do Hergé. Como que é a questão do indígena também? Porque eu achei tão lindo as ilustrações, vocês estão vendo. No caso dos povos originários, isso também se fez uma imagem estereotipada, porque eu vejo aqui, me parece tão bonito, tão alegre, uma representação tão interessante para uma criança ver e se identificar e achar bonito. Ótimo. Quem ilustrou, né, foi a Miguela Moura, que é também guarani, ela é mãe, e ela teve um processo assim, de criação muito acompanhada das crianças, né? Eu achei isso muito especial assim para esse processo, e a gente queria muito trazer uma sensação de suavidade também com essa história, né? Tem essa referência da noite, mas não a noite como algo que amedronta, mas algo também que traz conforto, algo que traz descanso, sono, né? Então, esse é um elemento. A outra questão, né, é de que, quando se fala nessas entidades, muitas vezes se pensa, ainda que não seja humano, se pensa no adulto ou no velho. E a gente queria também que fosse possível trazer essas entidades também corporificadas pela infância, né? E aí até queria fazer um pedido aqui para vocês. É especial para as crianças, mas pode ser para as pessoas adultas também, que dentro do nosso povo, do povo guarani, a gente entende que antes desse mundo de agora, já existiram muitos outros mundos, e depois desse vão ter vários outros mundos também. E aí o que eu queria pedir para vocês é que vocês inventassem uma palavra
Pode inventar uma palavra de uma coisa que vocês queriam que existisse e que ainda não existe. Deu para entender? Inventar uma palavra. Pode ter uma palavra com assobio, pode ter uma palavra do jeitinho que vocês quiserem. Uma palavra, um som que vocês gostam e que vocês queriam que existisse nesse mundo novo, nesse outro mundo. Deu para entender? Aí, depois que a gente terminar aqui essa próxima pergunta, aí vocês vêm aqui contar para a gente qual que é a palavra que vocês inventaram. Porque a gente sabe que todo mundo é capaz de inventar e de criar coisa, né? A gente cria quando desenha, cria quando corre, cria quando grita. Então, deixo também um convite para as pessoas adultas a pensarem em uma palavra que vocês associam a algo que vocês gostariam que existisse nesse mundo e que vocês acham que existe pouco ou vocês não viram até agora. Até daqui a pouco, hein? Já vão pensando. Na obra do... Posso voltar ao Lobato? Porque enquanto você falava do Saci, eu fiquei pensando, né, porque a imagem do Saci muito forte. Antes do Lobato havia a citação, durante sua grande pesquisa, uma parte da sua pesquisa está ligada às cartas aos jesuítas, às missões jesuíticas. Ali já havia citações, nasce ali essas citações que pegam essas figuras ligadas à cosmogonia guarani e começa a aparecer ali já, ou é algo posterior a esse momento de contato jesuíta? Eu estava aqui lembrando de uma carta, e até tem um trabalho do historiador Guilherme Felipe, que ele diz o seguinte, que os missionários dividiam em 2 grupos as aparições espirituais, verdadeiras e falsas. E aí, como vocês podem imaginar, né, ele dizia que as falsas eram as que apareciam entidades indígenas e as verdadeiras eram as que apareciam as entidades católicas. Então, essa ideia de verdadeiro e falso já está posta ali, né? Mas algo também que eu queria trazer, até voltando para o Jati, que é essa questão com as ervas medicinais. Então, se tinha essa ideia de que os curandeiros, as bruxas, os benzedeiros, eram aqueles que utilizavam as ervas medicinais para o tratamento, para a cura e para o cuidado. Então, de certa forma, tudo aquilo que era relacionado a essas plantas também recebia, de certa forma, esse olhar de que esses seres também seriam, de alguma maneira, perigosos, né? Então, a gente vai ver que é muito recente, dentro até de uma indústria farmacêutica, esse reconhecimento da importância das ervas medicinais numa noção de cuidado que vai além de mascarar o sintoma, né? Então, um outro ponto também, né, nisso tudo é que a ideia de cura, ela muitas vezes traz esse processo acabado, né? Então, se uma pessoa diz, eu estou curado, fica meio chato ela dizer, reincidir, né? Estou de novo adoecido. Então, dentro dessas cosmogonias, a gente entende que a cura nunca é um processo completo. Você vai precisar estar sempre em cultivo, em cuidado, né, dessa saúde, porque ela nunca está finalizada, né? Interessantíssimo. E agora, me apontaram ali que faltam 10 minutos, eu acho que é o momento das crianças trazerem as palavras, e também há uma promessa sua que nós estamos aqui aguardando, do poema inicial do livro. O que você prefere fazer primeiro? A palavra das crianças? Se um adulto tiver inventado uma palavra também incrível ali, eu vi muitos adultos, desde que você fez essa proposta, um monte de gente coçando a cabeça, pensando, criando palavras. Bom, eu queria perguntar antes se tem alguma criança que gostaria de compartilhar sua palavra. Não é obrigado, viu? Venham só se vocês quiserem. Se tiver com vergonha, a gente pode se encontrar em outro momento e vocês me contam, viu? Tem algum adulto que gostaria de trazer essa palavra? Olha, temos 2. Tem vaga para mais uma pessoa. Mais alguém? Então tá. Venham aqui, por favor. Tem ali o microfone. Vou falar o nome a palavra? Poncaca. Amei. Poncaca.
Você pensou em algo associado a ela? Não, na verdade da forma como você falou dos seres, né, dessa questão, relação de seres que a gente tem, você também falou de uma forma muito brilhante, os animais, né, que são, poxa, você foi brilhante, são as gotas, né, e nós uma gotinha, né, então os animais têm as suas gotas e nós temos as nossas gotas e as nossas gotinhas, né. Poncaca é um ser que tem uma gota, que tem um ponto, que tem um ar. Obrigada, que lindeza. Agradeço imensamente. Beleza. Quem mais? Lá no fundo. Quando você falou que a palavra podia ter um assovio, enquanto o microfone chega lá, em Guarani existe, eu fiz letras, minha primeira formação, e a gente estudava até fonoaudiologia, fonética, porque nós não percebemos que existe no Guarani tem uma coisa que, um assovio, uma coisa que nós não temos, né, no português, eu percebo. Perfeito. E tem até alguns povos cuja língua é inteira de assovios. Então, é uma outra forma também de entender a ideia de língua, né? Ou outros sons que a boca faz, né? A gente até diz que antes da escrita em palavra, há a escrita de grafismos, né? Então, pensar outras formas de escrita e de linguagem é algo que nos instiga muito. Boa tarde a todos. Meu nome é Marinês e, desde criança, eu sempre questionava por que maçaneta chama maçaneta. Para mim, não fazia sentido. E agora que você falou na sua palestra, né? Eu me parei para refletir nisso, que quando eu era criança eu pensava nisso. E eu sempre olhava para a porta e falava abridor de porta, e não maçaneta. Né? Eu nunca fui muito bem com português, mas eu nunca aceitei a maçaneta chamar maçaneta. Para mim tinha que ser abridor de porta. Eu acho que se eu fosse índia, eu ia chamar de abridor de porta. Obrigada, querida. Aí agora... tem mais uma palavra? Por favor. Então, na verdade, é assim, é a palavra puai-rai, né, que significa sol. Essa palavra, eles criam como eles criam as palavras, e que tem vários, a gente vê que tudo aqui no Brasil tem palavras indígenas, jabaquara, araxá e tudo mais, e isso daí foi se acabando, né, assim, não deixou assim claro que é a origem dessas palavras. A gente não tem claro isso, moema, que são palavras indígenas, né? Então eu gostaria de saber como é que funcionava isso naquela época lá para eles criarem essas palavras. Isso sempre foi uma dúvida que eu sempre tive. Aliás, eu gosto de estudar a cultura indígena. Eu tenho um pouco de origem indígena, então eu achei, assim, tem coisa... Ouvindo você falar, eu vejo que eu tenho muito ainda que caminhar para estar pegando um pouco mais sobre, mas achei muito legal ter conhecido você aqui. Tá? Obrigada, era isso. Obrigada, querida, agradeço. De fato, assim, né, nós temos registros de que, no momento da chegada dos colonizadores em 1500, havia mais de 1000 línguas indígenas. Hoje, nós temos um registro, né, de mais de 300 línguas indígenas. Então, houve uma grande diminuição dessas línguas, mas ainda há uma grande diversidade, né? E aí, pensando nesse processo de construção, né, algo que até nosso querido mestre Ailton Krenak chama muita atenção é para o toponímio, né? Então, até nosso colega aqui sabe falar melhor do que eu, né? Mas o nome dos lugares é algo muito importante que passa batido muitas vezes. Então, a gente vai ver, por exemplo, que em lugares em que há uma grande incidência de chuvas, ou de enchentes, ou desses fenômenos todos, né, que são, muitas vezes, agigantados pela interferência humana, mas que uma parte disso é referente a alguns territórios, pelo nome deles, indígena, você já sabe disso. Né? Então, tem vários termos que diz, por exemplo, rio profundo, rio perigoso, rio imenso. Então, se aterra esse rio, se tivesse olhado para o nome dele, né, isso seria mais uma possibilidade de ter uma relação mais respeitosa com aquele local. Né? Então,
Dando um exemplo aqui de noção que nós trazemos em Guarani, né? O número 5 é pô, e mão também é pô. Então, às vezes, a gente vai perceber essa confluência de significados entre aquilo que é metafórico e literal ao mesmo tempo, né? Então, essa é uma das maneiras de construir essas referências, né? Mas eu não quero atrasar aqui para a próxima mesa. E aí eu pensei no seguinte, eu vou ler para vocês aqui o poema, e eu resolvi terminar com um canto que diz o seguinte: vamos brincar novamente, não vamos esquecer de brincar. E aí eu vou fazer a primeira vez e vocês fazem a segunda comigo. Pode ser assim? Então, todo mundo de pé, para a gente se alongar. Eu vou ler aqui o poema e depois tem o canto. O poema é assim: o pássaro voar e não achar uma árvore para pousar, a borboleta passear e não ter uma flor para descansar, as gotas de chuva procurarem a terra e só encontrarem cimento, a formiga não ter sua folha para carregar, o tatu não ter a terra para cavar, nem os macaquinhos terem galhos para saltar. É por isso que nós dissemos: nossa fé não move montanhas, nos leva até elas. Agora eu vou fazer o canto, aí eu falo a primeira vez e vocês repetem na segunda, pode ser? Erotori, erotoritori, erotaquá, erotaquataquá. Muito obrigada, gente. Pessoal, Geni Nunes estará autografando seus livros.